Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Bons pastores em dia de festa, não cuidou e o rebanho se perdeu. Vou seguir, buscar, encontrar e cuidar as ovelhas de Deus. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu te darei. Boa noite para você que está do outro lado. Hoje é dia de São Bento. Quero mandar o meu abraço afetuoso aos monges beneditinos ali no centro da cidade, às pessoas consagradas que vivem dentro dos mosteiros, as carmelitas, as pessoas que vivem nessa vida de clausura, que é o coração pulsante e orante da igreja no mundo. Essas pessoas, como São Bento, Santa Escolástica, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Rita de Cássia, foram pessoas de fato que viveram uma vida arduamente de penitência, uma vida de dedicação à oração, e nessa espiritualidade conseguiram encontrar Deus e a sua felicidade. Por isso hoje a igreja celebra um grande santo. São Bento, ele é de fato de Núcia, nasce em 480 em Monte Cassino e morre em 547. É conhecido como patriarca do monaquismo ocidental, já que Santo Antão é do Oriente, ele é do Ocidente. Após de solidão perto da sagrada gruta de Subiaco, passou para a vida cenobítica, primeiro em Subiaco, depois em Monte Cassino. Ora, nós estamos falando de um fenômeno, minha gente, de uma pessoa muito particular que depois a gente vai comentar na homilia. Vamos rezar hoje também pela família de Sandra, pela família Vergne, família Marques, a família Castro, a família Neves, né? E vamos também pedir por todos aqueles que circundam de fato o nosso altar nesse momento, com sua voz, com sua vez, com sua oração, e pedir a Deus que nos conceda essa graça particular que todos esperamos, que é a saúde, a paz e a serenidade. Pelo Facebook chegam as seguintes intenções. Bia Magalhães, bom dia, benção, Pai, Deus abençoe, Bia. Peço pela saúde de minha mãe, que está dodói, peço também pela saúde e paz de todos nós, amém, amém. Ana Morim Lima, bom dia. Peço paz e bem por todas as pessoas que estão contaminadas, por todas as crianças. De Nova Campos Peixoto e Campos Peixoto, sua bênção, Padre. Peço pelo fim da pandemia e livramento para todos nós. Elza Maria, peço orações por todas as famílias do mundo inteiro e que Deus nos proteja. Rosana Santos, peço oração pela saúde de Maria das Graças Rodrigues, que Deus restaure a saúde dela, amém. Conceição Pinho, pela recuperação da saúde de Luísa e Juraci, pelo fim da pandemia. Marivanda Pereira dos Santos, pede pela alma de Maria Paula dos Santos, que hoje faz um mês de falecimento, e pela saúde de todos e proteção contra esse vírus. Inês Silva pede oração pelo seu amigo que está de Covid-19, estado grave, que é Ulisses Soares Marinho, que está doente. Também por Tânia Andrade e para todos os seus familiares. Já conhecemos a mulher
de Inês, que a gente todo dia repete aqui praticamente, né? Doralécio, família Doralécio, Rezende, Assis, Cardoso, Santos, Silva e Silva, Neves, Aragão, Batista, Silva. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados é sempre reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer de fato que somos pequenos e frágeis e necessitamos da misericórdia do Senhor, do seu perdão a cada dia. Por isso, juntos, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que fizeste o abade São Bento proclamar, preclaro, mestre na escola do vosso serviço. Concedei que nada proferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos escutar a palavra de Deus. Leitura do livro dos Provérbios. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, prestando atenção à sabedoria e inclinando o teu coração ao conhecimento da prudência. Se suplicares a inteligência e pedires em voz alta a prudência, se andares à sua procura como ao dinheiro, e te lançares no teu encalço como a um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor e alcançarás o conhecimento de Deus. Porque é o Senhor que dá a sabedoria, de sua boca procedem a ciência e o discernimento. Ele reserva o êxito dos retos. É um escudo para quem caminha com integridade. Protege aquele que segue as veredas da justiça e guarda o caminho dos seus fiéis. Então conhecerás a justiça e o direito, a equidade e todo o bom caminho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. É feliz quem respeita ao Senhor. É feliz quem respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. É feliz quem respeita o Senhor. Haverá glória e riqueza em sua casa, e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. É feliz quem respeita o Senhor. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente, ele não teme receber notícias más. Feliz o homem que respeita o Senhor. Confiando em Deus, seu coração está seguro, seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. É feliz quem respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. É feliz quem respeita o Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia.
Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem for renovado, quando o mundo for renovado, e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar 12 tribos de Israel, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 6 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é um grande dia para a Igreja Católica, um grande dia. É com São Bento que começa de fato a vida monástica. Após ter feito um grande retiro espiritual, resolveu entrar para a vida isolada, a vida separada do mundo. E eu tive o prazer, um grande prazer, de ficar passando férias, quando era estudante em Roma, no Monte Cassino, onde São Bento viveu. Fui ver o local onde dormia ele, era de fato, tinha um travesseiro, era uma pedra, dormia no chão, e a mesma coisa no Mosteiro de Subiaco, onde ele viveu também intensamente. Estive lá, porque para quem estuda em Roma, sobretudo eu que estudei no colégio internacional, na hora que tem as férias, alguns alunos vão para a casa dos amigos, colegas, outros vão para o mosteiro, para a casa religiosa. Eu tive o prazer de 2 anos passar e viver a vida com os monges de São Bento, que foi de fato uma experiência única, porque a vida dos monges não é nada fácil. Eles acordavam 3 horas da manhã para as orações, depois acordava 5 horas para as orações, depois 6 horas da celebração eucarística, aí de 6 às 9 todos iam procurar o que fazer. Tínhamos monges escritores, os que trabalhavam na cozinha, os que trabalhavam na roça, no fundo do convento, que é um espaço enorme, os que derrubavam madeira para fazer coisas. Então era um trabalho muito intenso. Naquela época eu não falava bem direito a língua, mas dava para compreender de fato essa imagem que a gente tem, que o monge não faz nada, só faz estudar. Não, lá no Mosteiro de Subiaco e também Monte Cassino, é de fato vida muito dura, porque é o coração da vida de São Bento. Ali São Bento dividiu, compartilhou sua grande espiritualidade. Era um homem culto, dedicado à esperança, à caridade, aos pobres. E nessa época tinha uma guerra, e a guerra, inclusive, o bombardeio atingiu o lado próximo ao convento, que os monges sempre, os beneditinos sempre mostravam: olha aqui, olha, onde a bala ficou. E aí, esse homem de grande habilidade intelectual, ele de fato, não é à toa que foram os beneditinos que educaram o clero por muitos séculos. Depois que o clero foi tomando, a igreja foi tomando rédea e foi de fato
apresentando a outra forma de vida religiosa, porque a inclinação dos futuros sacerdotes era sempre naquela do mosteiro. Mas como o padre tem que viver no século, né? Ele é o homem secular, vive no mundo, então a formação sacerdotal, que era orientada pelos monges por muitos anos, foi aos poucos se destacando, e a igreja criou uma formação própria e permanente para os seus sacerdotes, os seus frades e freiras, os seus consagrados em geral. O nosso grande São Bento, além de tudo isso, ele era um escritor, ele era de fato um cara brilhante, um grande administrador, e ele vai morrer ali no início, na metade do século III, né? E mais tarde, século IV, vai aparecer já Santo Agostinho, de fato vai começar a surgir os caminhos da Idade Média. E o que é que a liturgia nos diz deste homem tão brilhante no seu tempo? Primeira coisa é que ele é o pai do monaquismo, né? Da vida monacal do Ocidente. Como assim? Ele sintetizou na sua habilidade intelectual a vida monástica do Oriente, que tinha como grande, né, monge Santo Antão, e as regras que naquela época circulavam no Oriente. Ele fez a síntese e criou a famosa regra de São Bento, né? E tem muita coisa curiosa, e uma das coisas curiosas que tem é o silêncio, né? É de fato terminantemente proibido falar sem necessidade. Só o mínimo necessário para cultivar o silêncio, a espiritualidade e o pensamento exclusivamente direcionado a Deus. Por isso que a leitura de hoje vai nos apresentar um livro dos Provérbios, que é um dos livros do grupo dos sapienciais, que nos mostra de fato a sabedoria acumulada, cumulativa do povo de Israel até os nossos dias. E se queremos aplicar São Bento, é claro que sabemos que é um homem sábio, prudente, intelectual, de uma espiritualidade brilhante, e um homem muito dedicado aos pobres do seu tempo. Portanto, o autor orienta que, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, prestando atenção à sabedoria e inclinando o teu coração ao conhecimento da prudência, né? Se andares à sua procura como ao dinheiro e te lançares no meu encalço, como um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor. Olha que o autor narra um caminho, né? Um caminho para alcançar de fato, o conhecimento de Deus. É claro que Deus se revela nas pequenas e grandes coisas, mas o conhecimento, a consciência de Deus na minha vida, na minha história pessoal, passa, segundo o autor, primeira coisa, aceitar a palavra, os mandamentos, as orientações divinas, que são ditas como ordens espirituais para aquele que deseja cruzar esse caminho, né? Se você aceitar, significa você é totalmente livre também para rejeitar. Então a aceitação parte de uma liberdade primordial interior, que foi essa liberdade interior que levou São Bento a ser aquilo que ele é, né? Essa liberdade interior que vem da profundidade da alma é que interessa na vida religiosa. Além de ter essa liberdade e ficar atento à sabedoria, dobrando o coração, convertendo o coração a Deus, convertendo o coração ao serviço e aos irmãos, esses são os dois passos, e também ao conhecimento da prudência. Uma virtude para poucos a prudência, infelizmente. Podemos enumerar. Primeiro, né? Guardar o mandamento. Não é guardar, não, guardar vivendo, trazer no coração. Depois, prestar atenção à sabedoria, isso é, a busca da sabedoria como um dom divino e, naturalmente, ter consciência da importância do conhecimento sobre Deus, que aí toda a Escritura fala
e os livros, os comentadores, as pessoas que dedicam a vida a esse conhecimento divino. E tem mais, se suplicares inteligência e pedires em voz alta a prudência, né? Inteligência, todo mundo sabe que o homem tem a sua. Inteligência não se confunde com conhecimento. Inteligência é o ato de inteligir. Isso é, de saber coisas naturalmente, ou de conhecer coisas naturalmente, com o próprio esforço, que é uma coisa inata ao ser humano. O ser humano não é burro, ou ele é mal informado, ou ele é preguiçoso, mas nele tem essa inteligência nata. É claro que o autor aqui se refere não só à inteligência humana, mas àquela divina. O fato de Deus criar tudo, o fato de Deus fazer aquilo que faz, mostra que é um ser extremamente inteligente, fora dos padrões, que nem na Terra cabe toda essa inteligência. Diante desse quadro, o autor continua: se andares à sua procura como ao dinheiro e te lançares ao seu alcance como ao tesouro, então compreenderás o temor do Senhor. Olha como ele coloca o dinheiro como uma grande ambição, um grande sonho, um grande poder que seduz o homem. Então ele dá essa comparação para que eu me compreenda de fato que o tesouro, o dinheiro e o tesouro têm sua importância, mas são menores do que Deus, são menos importantes, são de fato coisas que passam e que ninguém leva nem o tesouro nem o dinheiro quando morre. Nós de fato precisamos cada vez mais aprender a nos desapegarmos das coisas para não sofrermos muito mais do que não sofríamos antes. O apego, né? O valor excessivo, as ambições excessivas levam o homem a perder os outros valores contidos na leitura de hoje. Somente assim compreenderás o temor do Senhor e alcançarás o conhecimento de Deus. Quando a gente vai para o pecado original, o que é que a serpente promete a Adão? De Adão ter consciência do bem e do mal, isso é, ser igual a Deus. Mas aqui a consciência é de fato entendida como profundidade da experiência mística com o próprio Deus. E isso sinaliza com grande eficácia a vida de São Bento. Essa consciência, essa inteligência mística, dialética, sempre nesse diálogo constante, no silêncio do coração, mas um coração que não é passivo, um coração que sente sede de Deus e de fato se aproxima cada vez mais nessa vida, esquecendo de fato as coisas do mundo e vivendo só para Deus, no isolamento, escondido nas montanhas, na meditação, na contemplação. Ele reserva o êxito aos retos. É um escudo para quem caminha na integridade. Protege aquele que segue as veredas da justiça e guarda o caminho dos seus fiéis. Deus é a minha rocha, vai dizer o salmista, o meu rochedo, onde eu tenho a minha proteção. Então, mediante o que se ouve, a retidão de coração, a integridade moral, religiosa e ética, de fato, a justiça praticada nas pequenas coisas, nós teremos como prêmio a presença, a intimidade, né? Com o próprio Deus que vem nos presentear por nossa atitude de fiel, de adorador, daquele que naturalmente sabe conscientemente o que está vivendo e o que está fazendo da sua vida religiosa. Então conhecerás a justiça e direito, a equidade, tudo o bom caminho. Em poucas palavras, é um grande conselho espiritual. Às vezes os homens não percebem o que perdem ao se afastar de Deus. Não percebem o que estão perdendo com a ignorância sobre as coisas de Deus. Às vezes os homens se distanciam tanto que quando pensam em voltar, já não encontram mais o caminho. E essa leitura de hoje nos apresenta, passo a passo, as grandes virtudes divinas,
os grandes elementos que condicionam a vida religiosa em plenitude, as virtudes, os mandamentos, a palavra anunciada, vivida, proclamada, não para os outros, mas para mim antes de ir para os outros. A palavra é dita a mim antes de que eu diga aos outros. A palavra deve ser vivida por mim antes que eu exija que o outro viva. E, portanto, São Bento foi um mestre aqui. Uma figura exemplar na sua dedicação total e abnegação diante da vida para servir a Deus e aos irmãos mais pobres. E dessa forma se espalhou pela Europa todo esse estilo de vida. Olha, estamos no século III, 437 ali, com a data que ele morre. Então, não tinha nada de semelhante no mundo ocidental religioso. A gente encontrava nos filósofos pessoas destacadas, pessoas que se refugiavam, pessoas que viviam de fato uma experiência mística diferenciada, mas no mundo religioso cristão foram poucos que tentaram nessa época, até que veio o nosso São Bento, como eu disse, sintetizando a vida monacal do Oriente e trouxe para nós que vivemos do outro lado do mundo a prática dessa vida já com a sua inteligibilidade mudada, porque São Bento adaptou, né? Alguns dizem até que melhorou, conscientizou-se da necessidade e fez esse maravilhoso trabalho. O Evangelho de hoje é o Evangelho que nos lembra naturalmente as inquietações humanas. O jovem rico, que tinha vivido todos os mandamentos, era um exemplo de vida para sua família, seus colegas e amigos. Um dia viu Jesus e, querendo justificar sua atitude de homem bom, honesto, mestre, qual é o segredo para herdar a vida eterna? Ele disse, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Ele não teve capacidade de abdicar a sua riqueza para seguir Jesus. Isso aqui acontece justamente com os apóstolos, porque são pessoas adultas que deixaram suas coisas e agora, em um certo momento da vida, eles percebem que estão distantes do que tinha e que não tem nada, que não tem segurança, que não tem de fato nenhuma segurança social, porque o futuro está chegando aí e nós estamos ficando velhos, cansados, doenças e por aí vai. Então, eu vou me segurar onde? É o que eu sempre digo às pessoas: o sol nasce para todo mundo, mas a sombra nem todo mundo alcança. A chuva cai sobre justo e injusto, mas nem todo mundo tem um guarda-chuva para se proteger. E então, nessa grande discussão, inclusive alguns tinham família, Pedro era casado, Mateus era casado e alguns outros, né? Os mais maduros eram todos casados. E Jesus, né, tomou a palavra, Pedro disse, vê, falando diretamente a Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Essa interrogação é fundamental para compreender a inquietação humana. O homem, por ser uma figura pensante, inteligível e espiritual, ele não gosta de viver na insegurança. Porque o homem é o único ser que conhece em profundidade o tempo, suas especificidades e a sua forma de anular o homem. O tempo é o maior inimigo do homem porque ele é invisível e o homem está preso no tempo. Ele não está acima, nem abaixo, nem do lado, ele está dentro do tempo. Então tudo que ele vive e faz
tem de qualquer forma uma cronologia temporal que o obriga a resolver suas inquietações antes que a velhice, que a enfermidade que cheguem. Então, aqui o texto apresenta essa mentalidade do pensar em ter segurança para o amanhã, porque amanhã a Deus pertence. É uma coisa justa? Mais que justa. Mas a proposta de Jesus é assustadora. Por quê? Porque ele disse: vai, deixa tudo e segue-me. Passados uns anos, Pedro questiona, e nós? Né? Porque existe uma diferença muito grande. Seguia Jesus pensando nos bens materiais que poderão herdar lá na frente, e seguia Jesus apenas acreditando na providência divina, que não vai faltar absolutamente nada. E aí você fica imaginando, né, como é que nos dias de hoje as pessoas, a maioria da população que tem tão pouco, tão abandonada, desolada, esquecida, entregue à própria sorte, ainda se dispuser de abdicar tudo e crer na providência. Então, essa forma de crer é só para aqueles que são íntimos de Jesus. Aqueles que escolheram esse estilo de vida, como Francisco de Assis, por exemplo, Santo Antônio, e tantos outros, Irmã Dulce, e tantos outros, que tinham as coisas, mas eram só que Francisco de Assis então não tinham nada. Irmã Dulce tinha sua obra social enorme, como Maria Teresa de Calcutá tinha sua obra social enorme, mas Francisco não tinha nada, nem a roupa do corpo, né? Quando saiu de casa, a roupa do corpo ele entregou ao pai, saiu nude de casa, com um escândalo terrível. Ela ficou numa frente do bicho e foi embora, disse: olha, não quero nada que é seu. Portanto, minha gente, a pergunta de Pedro é essa insegurança do corpo e da alma. Amanhã como será? Você tem onde dormir? Tem sua casa própria? Tem sua pensãozinha para sobreviver? Como será amanhã? Observe que a interrogação de Pedro está ligado àquilo que ele e os outros deixaram. Então eles ainda estão divididos com o que deixaram e com o que esperam que chegue. Mas Jesus não promete nada. Só lembrando, semana passada, quando o escriba foi procurar Jesus, né? Provavelmente um discípulo que com o tempo passava a morar na casa do escriba que tinha tudo, porque era rico. Jesus disse o escriba: mestre, eu te seguirei aonde tu vais. O escriba disse: as ovelhas, as raposas têm tocas, os pássaros têm ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. O escriba, desencantado, foi embora. Então seguia os passos de Jesus. Nessa programática da intimidade pessoal, na tentativa de imitá-lo, é de fato algo extraordinário para aqueles que têm essa vocação. E para aqueles que também, de fato, podem naturalmente fazê-lo. Diante desse quadro, Jesus não antecipa absolutamente a questão da vida na dependência da providência divina, porque ele já vive isso. Mas ele vai pela primeira vez ao ponto direto e diz: olha, em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado, isso é, quando virá o reino de Deus, após a ressurreição, e o Filho do Homem será sentado no seu trono, no trono da sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos. Isso é,
a recompensa não vai ser terrena, mas vai ser eterna ao lado de Jesus, como 12 colunas que julgam as 12 tribos de Israel. Primeiro, Jesus faz a compreensão dessa transcendência para que eles percebam que o imediato do querer não é de fato a forma de resolver. Então tem todo um caminho a seguir para depois ter a recompensa. E diz mais: e todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Quais são as 3 coisas mais importantes da vida humana? A família, o trabalho e o próprio homem, a própria vida. O que Jesus pede? Renuncie tudo isso, que eu vou dar aquilo que o mundo não tem e não pode lhe dar. Eu vos darei a vida eterna. E diante dessa situação tão assim, cautelosa, que Jesus procura não se escandalizar, ele diz: olha, vocês que deixaram casa, não é que ninguém ali era rico, podia ser recebendo instante, tipo, alguma coisinha, mas não era rico. Vai ter 100 vezes mais, né? E tem 2 interpretações possíveis aqui. Primeira, quando os caras chegaram no final da vida, e a maioria foram assassinados brutalmente, menos João, que morreu de velho, ninguém tinha nada. E a pergunta que vem: Jesus enganou e iludiu? Não. O que acontece é que à medida que eles foram compreendendo a missão, o valor, a vida, o pensamento de Jesus, nada mais importou, porque ficou claro que a relação entre homem e matéria não tem sentido como uma figura que no futuro me garantirá qualquer coisa, mas só tem sentido para ser usada e passada adiante. A segunda questão: mas depois do 1º século da igreja até o 2º século, a igreja começa a receber ricos, pessoas importantes, doutores, e no 5º século, 4º, ali por Constantino, aí que a igreja vai ter 100 vezes mais aquilo que Jesus tinha prometido. Então, de qualquer forma, se cumpriu o que Jesus disse. Os apóstolos não ficaram ricos porque imitaram Cristo até o último suspiro de vida, e viu no testemunho dele que ele, sendo filho de Deus, era dono de tudo e abdicou de tudo para ser o servo, aquele que serve a todo, o primeiro dos servos. Que lição maravilhosa, né? Às vezes na vida a gente só quer mandar, não quer obedecer. A gente só quer ser servido, não quer servir. E você percebe isso, minha gente, você que está do outro lado, assim, na sua casa, na minha família, nas pequenas coisas. Você percebe isso. As pessoas já têm essa inclinação natural, eu diria até, em uma palavra grosseira, maléfica, de não querer servir, de não querer se doar. E isso é o cúmulo do egoísmo. Isso é a fonte da separação entre egoísmo e partilha. Partilha é caridade, egoísmo é de fato insanidade. Portanto, vamos pedir a São Bento hoje, brilhante São Bento, que nos ensine cada vez mais a buscar a oração no silêncio, a meditação e contemplação da face de Deus, e não esqueçamos das pessoas mais pobres do que a gente. E como o Evangelho nos disse, não devemos nos preocupar quanto vamos ganhar amanhã. Ou não estamos trabalhando para o Evangelho porque é um emprego que botar
Isso aqui é o mínimo necessário para sobreviver. Porque o que nos resta, e o que nós não podemos perder, é o reino dos céus. Então não se apegue a nada. Use como se não fosse usar, né? Viva como se não vivesse mais nesse mundo. O importante de tudo aqui é a preocupação que o autor faz os discípulos compreenderem que no futuro eles sentarão no trono para julgar as 12 tribos de Israel e ainda sentarão em 12 colunas. Que Deus nos ajude e nos abençoe neste dia tão importante para a igreja. Ofereçamos a Deus nosso pão e nosso vinho. Ofereça a sua oração, a sua intenção, o seu desejo por você, por famílias, por amigos, pessoas que pediram que você rezasse por elas. Ofereça também a essas pessoas e seus problemas no momento desse ofertório. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. O pão e o vinho são para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Bendito que venha em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Bento, Santo Expedito, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros nesse amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo os guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Tendo recebido o penhor da vida eterna, nós vos suplicamos, ó Deus, que seguindo os ensinamentos de São Bento, vos sirvamos fielmente na oração e amemo-nos os irmãos com caridade ardente por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, lembrando, amanhã é domingo, né? Passa lá na comunidade Santo Expedito, você que é devoto, que é da comunidade, compareça lá, sentimos a sua falta. Heráclito vai estar lá, eu sei que as coisas estão apertadas, que coloca a sua máscara, dá um pulinho lá, vai lá ver Santo Expedito, vai ajudar a sua comunidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Como sabemos, amanhã a missa é às 9 da manhã, né? E amanhã a gente coloca as intenções, todas as nossas intenções pessoais, porque amanhã não dá para levantar e escrever a intenção. Liga aquela que você que participa, você coloca a sua intenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Mais uma vez, e a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de São Bento, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Oh, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, 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 cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Fica com Deus. Hoje é sábado de Nossa Senhora. Reza a sua Ave Maria antes de dormir e se agarra no coração da mãezinha. Vamos ficar com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.